Um dos principais assuntos do nosso papo de hoje é o escandaloso caso de censura no INEP. Sou obrigado a falar um pouco disso, né? O Enem é um exame nacional gigantesco, com uma estrutura muito grande, organizado por profissionais que é alvo do bolsonarismo desde sempre. O Bolsonaro prometeu se meter no Enem, depois de assumir, disse que iria se meter no Enem e vem cumprindo à risca a sua promessa realizada lá na sua primeira viagem internacional aos Estados Unidos, que foi a promessa de destruir muita coisa no Brasil. Eu ainda brinquei hoje mais cedo ali no Twitter, né? O Bolsonaro quase nunca trabalha, né? Menos mal, porque quando ele trabalha ele ajuda a destruir alguma coisa. E ele vem se dedicando a destruir o Enem, né? Por sorte foi bastante divulgado. 37 coordenadores pediram demissão, alegando assédio moral e incompetência do diretor Danilo Dupas, né, que é o presidente do INEP, responsável pela organização do Enem. Então, temos ali uma série de denúncias realmente muito graves de interferência no processo, né? Desde policial federal em área restrita, acompanhando o processo de elaboração da prova, a uma tentativa de impor uma lista de servidores para observar o trabalho dos que estavam formulando as provas. Assim como também foram excluídos alguns servidores que estavam neste processo. Foram redigidas 3 versões das provas do Enem. Ou seja, numa tentativa de desqualificar o processo. E ainda por cima, o Bolsonaro admite publicamente a interferência, dizendo que o Enem agora vai ter a cara do governo. Então não adianta ele dizer que ninguém leu a prova, que ninguém teve acesso à prova, que o ministro da Educação não teve acesso à prova, que o presidente não teve acesso à prova, porque não é essa a questão. O processo foi comprometido em função de uma postura ideológica. E eu tenho que lembrar o seguinte, gente, pedagogia não é bagunça. Nós temos que entender que as políticas para a educação têm que ser elaboradas por profissionais da educação. Trata-se de ciência. Então, a questão tem que ser assim abordada. É lógico que ciências humanas, por exemplo, nós sempre vamos ter, não só nas humanas isso fica mais evidente, mas nós sempre vamos ter, em qualquer tipo de ciência, viés ideológico, porque é produzido por seres humanos que têm ideologias, tá? A questão não é essa. Agora, se você dá uma abordagem profissional, você também tem uma capacidade de lidar com essa questão da ideologia, porque os profissionais entendem isso. Ninguém que é competente dentro da área da educação vai defender que é possível elaborar uma prova sem ideologia. Então, o que se faz? Já que é impossível tirar a ideologia de quem está produzindo aquela prova, o que a gente faz é criar amarras institucionais para mitigar, vamos dizer assim, ou melhor, para balancear o perfil ideológico das provas. Agora, o que a prova tem que ser é elaborada de acordo com as melhores práticas, de acordo com o que é mais atual dentro do campo de cada uma das disciplinas que ela aborda. E o Enem, ele é um instrumento muito poderoso que ajuda a combater a desigualdade no acesso à educação superior. Ele faz parte de um conjunto de ações que, apesar de não ter resolvido todos os nossos problemas, longe disso, melhoraram o perfil do nosso ensino superior, dando mais acesso à classe trabalhadora, por exemplo, às universidades públicas. E o Enem tem uma parcela importante dentro desse processo. Então o ataque ao Enem é também uma forma da nossa classe dominante atacar esse processo de democratização da nossa universidade pública. Por quê? Porque o setor privado da nossa educação é incapaz de produzir uma educação de excelência como as nossas melhores universidades públicas produzem. A questão é que, historicamente, as nossas universidades públicas foram ocupadas pelos filhos da nossa classe dominante. Não que isso ainda não seja uma realidade, mas é uma realidade menos significativa daquela que se tinha há um tempo atrás. O que eu estou querendo dizer
A duras penas, nós conseguimos democratizar um pouco. Claro que falta muito, mas pelo menos um pouco em relação ao acesso. Precisa aumentar o número de oferta de vagas, precisa melhorar ainda mais o processo de acesso, precisa criar um melhor sistema de cotas, cotas sociais, cotas raciais, cotas étnicas. Tem que melhorar o acesso no sentido de democratizar mais. Mas alguns avanços nós tivemos. E o que o Bolsonaro faz, e foi para isso que ele foi eleito, é retroceder nos poucos avanços que nós tivemos. Então, quando o Bolsonaro disse, se eu não me engano, foi em Washington, né, naquele jantar com o Steve Bannon, que agora, inclusive, está preso, e com o Moro, que agora finge que é oposição ao Bolsonaro, ele disse categoricamente que ele havia sido eleito não para construir, e sim para destruir. E ele, de fato, não construiu rigorosamente nada até agora. Agora, a lista de coisas que ele vem destruindo é muito grande.